Olá, muito bem-vindo ao Psicologia e Propósito de hoje. Olha, tem tantos assuntos, tantos temas, manchetes que a gente vê na internet com grande frequência. O autismo. Ele parece que chegou há alguns anos, assim, de forma exponencial na mídia e meio que botando o pé na porta, entrando e ficando. Hoje a gente já tem entre 31 crianças, uma tem o transtorno do espectro autista. Esse número tende a aumentar. Mas e quando o autismo já é carregado pela pessoa? E eu digo carregado porque ele não é uma doença, ele é um transtorno. É uma maneira como a cognição foi elaborada, é um transtorno do neurodesenvolvimento. E aí, a gente, há 20, 30 anos atrás, não se falava sobre autismo. E é até comum muitos falarem assim, essa doença não existia. Primeiro que não é doença e segundo que ela existia, só não era diagnosticada como hoje a gente consegue diagnosticar com tantos neuropsicólogos que têm habilidade para fazer avaliação neuropsicológica e fechar um diagnóstico correto. Gente, diagnósticos errados, medicações erradas, diagnósticos rotuladores. Olha, é autismo, às vezes não é autismo. Pois é, isso acontece com crianças. Mas você sabia que tem muitos adultos que estão se descobrindo autistas? Aí vem o preconceito, vem o medo, vem o que vai mudar na minha vida. E de outro lado vem, nossa, agora eu consigo me entender. Eu consigo saber o porquê que eu ajo e sempre agir dessa forma. Para conversar sobre isso, eu estou aqui com a neurocientista clínica, ela é psicóloga, trabalha com abordagem psicanalítica, mas também tem uma forte formação em análise do comportamento aplicada, que é o famoso ABA, que é o padrão ouro para tratamento e desenvolvimento das crianças e adultos com TEA, com transtorno do espectro autista. Eu estou aqui com Tatiana Aguilar. Tudo bem? Tudo bem, quero agradecer. É um prazer estar aqui participando de um tema tão importante para a nossa sociedade. Quero agradecer muitíssimo pelo convite. Vamos aí falar um pouquinho, né, desse tema aí que é tão precário, né, de informação de qualidade. E tem muita coisa para se falar, até porque, gente, como eu falei, o autismo parece que virou moda, né? Existe aquele grupo da população que quer que o filho seja diagnosticado com autismo para ter os serviços do governo. Tem aqueles que buscam e lutam para ter o diagnóstico, para saber se é ou se não é, para que a criança tenha qualidade de vida. Mas esses testes e essa informação há 30 anos não existia. Era bem fechadinho, né? Não tinha tantas evidências, não tinha tantas incidências. E hoje a gente lida com uma população de adultos autistas crescente, não? Chega esse tipo de paciente para você? Sim, sim. A gente está falando de um transtorno, né, qualificado como transtorno do espectro autista, é um bebê, né, o transtorno do espectro autista. Então, o que a nomenclatura diz, né, o que a gente tem é de um transtorno sendo evidenciado desde 1949. Então, a gente tem aí 70 e poucos anos, né, quase 80 anos. Pode parecer muito, mas não é muito para a ciência, né? Para a ciência, isso daí ainda não é nada, né? Se tratando de Brasil, infelizmente, a gente não tem nada. Tudo que nós sabemos é vindo de outros países, né? Se falando do Brasil, a gente não tem muita coisa, né? Principalmente em pesquisa. Não temos que nada. Não tem tanto investimento. Sim, né? Infelizmente. E dessa maneira, a gente percebe que o nosso trabalho, ele precisa ser extremamente intenso, né? A gente sabe que a quantidade desse público autista vem aumentando, mas como a gente vê nas pesquisas, os adultos ficam de fora das pesquisas, né? E como é que a gente alertar? Mas já que entramos no ponto-chave do nosso programa de hoje, né? A questão dos adultos com transtorno do espectro autista, existe a diferença entre tenho
o autismo, sou autista e tenho traços do autismo. Tem muita gente que vai falar assim, você não se comunica muito bem, se isola, é autista. Não é bem assim. Sim. Né? Tem um protocolo para você fazer uma avaliação. Você, como neurocientista, tem esse conhecimento. Né? Qual é a diferença do ter o transtorno e ter o traço do transtorno? Sim, é uma linha muito tênue, né? Imagino. Porque a gente tem, como você falou, os protocolos, né? Em que precisa ser seguido para que se confirme realmente o transtorno. E a gente tem os traços, né? Aquela pessoa que tem algum traço, então aquela pessoa que gosta de viver isolada, não gosta muito de se comunicar. E aí entra o fator o quê? O fator histórico da infância dessa pessoa. Então, nós, enquanto profissionais, eu costumo falar que a gente não pode, principalmente através da análise do comportamento. Quando a gente fala análise do comportamento, é realmente analisar esse comportamento, é perfilar, né, ter esse perfil detalhado desse comportamento. Não dá para eu atender uma pessoa já evidenciando ou olhando somente um traço com o perfil, modelando um diagnóstico, né, de transtorno. Acho que essa é a grande diferença de termos o autismo como um transtorno do espectro autista. Espectro, exatamente. Porque você vai a uma unidade de pronto atendimento, por exemplo, que às vezes é o mais rápido para poder ser atendido, uma UPA da vida. E você está com plaquetas baixas, mas você descobre com exame de sangue. A plaqueta baixa, você está com isso é dengue. Sim. Tem um protocolo também de atendimento. E aí você vai para o soro, você toma isso, toma aquilo, né? Faz todo um aparato. Mas aquela pessoa e mais 300 que aparecerem com os mesmos sintomas vão ter a mesma coisa. Sim. Vão ter o mesmo tratamento. Do espectro autista é muito diferente, por isso que a gente não pode chamar de doença, porque não existe um igual ao outro. Sim. Né? Você falou, não dá para analisar um comportamento. E assim, eu vou analisar um comportamento. A gente já sabe, já falamos aqui no Psicologia e Propósito, que aquele comportamento atípico, comportamento com estereótipos, ele representa e significa alguma coisa muito maior. A criança se joga no chão e não quer levantar, e começa a se bater, começa a gritar. É mal educada. Isso é o que muitas pessoas pensam, né? Sim. Contudo, aquele comportamento precisa ser analisado. Mas aí você vai analisar como? Porque ele queria o brinquedo e não teve. Isso aí é análise muito superficial. Aí quando chega para você, você vai ver o histórico. Como é que você faz esse levantamento desses dados? Quando a gente fala de análise do comportamento, a gente não pode excluir o desenvolvimento humano, né? Então, como eu estava falando, quando a gente está ali em avaliação, chega essa pessoa, ou criança, ou adolescente, ou adulto, que está dentro, que a gente percebe que possa estar dentro do espectro autista, ou que tenha, né, alguns traços do autismo. Eu preciso avaliar o histórico dessa pessoa, desse indivíduo, como traumas. Porque existem traumas muito peculiares que vai trazer alguns comportamentos parecidos com até mesmo de transtorno do espectro autista e até mesmo do transtorno de déficit de atenção. Famoso então, por exemplo, TDAH. Exatamente. Então, eu vou falar muito abertamente aqui, porque eu tenho propriedade para falar, porque além, né, de neurociência, eu atuo também como educadora sexual contra abusos sexuais de crianças e adolescentes. E a neurociência atua diretamente nisso. Então, um trauma voltado para abuso sexual, o perfil de uma criança abusada na infância, né, desde a infância até a adolescência, é um perfil que se assemelha muito ao TDAH. Então, quando chega características, traços, né, de pessoas com algum tipo de transtorno, eu não posso olhar para essa pessoa já diagnosticando ela com transtorno. Eu preciso saber o histórico dela. Você faz um mergulho muito fundo na coisa. Exatamente. É necessário. Até a criança, ou adolescente. Gente, porque olha só, a gente já teve aqui um convidado muito, muito bom também. Ele é da Polícia Federal, e ele é delegado e tudo mais. E ele faz um trabalho de investigação contra a pedofilia, né? E eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo. Quando ele passou aqui, ele veio com a Laísa, nossa também apresentadora aqui do Psicologia e Propósito, e
a gente sabe que as meninas, segundo as pesquisas, são as maiores vítimas em números também do abuso sexual infantil. Mas aí ele trouxe uma outra informação, que os meninos nem sempre falam que foram abusados. Ou por vergonha, Sim. ou por não acharem que foi um abuso. Sim. Um menino de 10 anos de idade, que estuda com crianças de outras idades, tem um acesso a muitas informações fora do nível dele, uma mulher abusou dele, ele não foi abusado. Ele iniciou a vida sexual muito cedo. Tá ele dentro do universo. Homem. Exatamente. Ele já é um homem. Sim. Então ele não vai falar com uma questão de agressão ou abuso. E aí quando chega na fase adulta, até ele descobrir que isso foi um abuso e pode ser o grande motivador desse comportamento, ele vai, por muitos profissionais, né? A gente sabe que acontece. Ó, TDAH, hein? Sim. E houve uma violação da identidade dele. Isso Total. é fato. Né? Porque o adolescente, ele não tá... O corpo do adolescente, de qualquer adolescente, feminino ou masculino, ele não está preparado para o ato sexual. O ato sexual é coito. Sexualidade, quando a gente fala de educação sexual, que há um tabu também envolvendo isso, quando a gente fala, educadora sexual, você vai ensinar as crianças a fazerem sexo. Vai ensinar as crianças... Não, vou ensinar as crianças a se protegerem. Sim. Né? Porque quando a gente fala de abuso sexual, a gente está falando de uma sexualidade invadida. A sexualidade é a afetividade desse indivíduo que todos nós temos. As né? pessoas têm um preconceito contra psicólogo. Sim. Né? Eu não sou maluco. Vou lá pra quê? Psiquiatra, então, nem se fala. As pessoas vão no neurologista porque acreditam, não, eu não sou maluco, é problema de nervo. Né? Agora, fala assim, esse tratamento aqui é com psiquiatra. Aí fala assim... Acabou. Pronto, fecha a porta e acabou, nem pensa no assunto. E quando fala de orientador sexual, né, ou de um profissional que oriente, fala assim, meu filho vai lá para aprender a fazer, vai ficar mostrando que imagens para o meu filho. Gente, ó, a maneira como eu trabalho quando atendo uma criança ou adolescente sobre a sexualidade, que a gente vai receber um adolescente, vai ter que falar sobre esse assunto, mas a minha postura com eles é da seguinte forma, é assim que eu falo com os pais no primeiro contato da anamnese, eu falo o seguinte, olha, eu vou entrar no assunto de sexualidade com seu filho, em cima daquilo que ele me fala. Se ele me falar alguma coisa, eu vou perguntar assim, tá, mas como é que é o sexo pra você? O que você aprendeu? O que você viu ou ouviu? Porque em cima disso, a gente só explica naquele nível que ele está, aí eu não estou falando como orientador sexual, estou falando como psicólogo clínico. Vou orientar em cima do que ele ouviu, falar assim, olha, não é bem assim, e a gente vai descascando a cebola para que ele possa entender. Não é da nossa ossada ensinar, e nem a nossa intenção, ensinar a fazer, mas ensinar a se prevenir. Exatamente. Aí o orientador sexual, ele vai orientar as medidas de segurança, né? O que você precisa perceber. Eu tive uma paciente que ela foi abusada desde os 6 anos de idade e parou com 22 quando saiu de casa, pelo padrasto. Sim. E aí foi para a polícia, né? E assim, muda completamente a vida daquela pessoa. Totalmente. Anderson, como vocês, né, tô aqui muito à vontade. Que bom! Muito à vontade aqui com vocês. Eu atuo fortemente nessa área, tá? Porque eu também fui uma criança abusada. Então, a partir o tema é propósito, psicologia e propósito, a partir desse ocorrido comigo que eu busquei, de fato, né, me entreguei para que eu pudesse ajudar crianças, adolescentes e adultos a não sofrerem isso. Hoje eu atuo como perita criminal em crimes voltados para a área sexual da criança e do adolescente e mulheres vítimas de violência doméstica. Caramba, você dorme que horas?
Eu tô curioso agora. Ela já me falou 3 coisas que ela faz aqui. Não, meu filho fala assim, você não desliga, né? Não, desligo. Desligo. Então, domingo, 10 da noite, pra segunda voltar. Não, mas é todo um conjunto, como você falou. Então, você vai muito profundo. Sim. Então, através dessas experiências, eu posso estar ajudando muito mais famílias, sabe? A se proteger, como você falou. Então, o nosso colega aí da Polícia Federal, os meninos, eles não são catalogados. Por quê? Que não existe. Porque realmente eles não vão, porque isso mexe com a sexualidade, com a masculinidade do homem. Então, a gente não vai ter estimativa. Dos meninos é tanto quanto meninas. Eu tenho casos horrorosos. Por que eu te falei, né, dessa minha profissão? Porque isso que você falou, eu tive uma paciente desde, né, de pequena até os 22 anos de idade. Você imagina como o trauma transforma, né, através do que ela viveu, das experiências vividas. Você sabe o quanto as nossas experiências vividas modelam o nosso ser hoje. Você imagina, de 6 anos de idade. Então, o agravante desse abuso, ele se dá a partir de quem abusou. Quantas vezes foi abusada? Se a mãe sabia ou não. Como era abusada. Por quê? Quando a gente fala de abuso sexual, né? Bom, a gente entrou num tema aqui, né? Daqui a pouco a produção começa a gritar. Volta para o tema principal, a gente vai voltar. Só um segundo. Quando a gente fala de abuso sexual cometido por parentes, né? Pai, mãe, mulheres abusam de crianças, gente. Tá? Mulheres, ela tem o estereótipo de proteção, mas mulheres abusam e muito de crianças. Hoje, infelizmente, na nossa sociedade está sendo vendido fotos, imagens de babás abusando de crianças, bebês. Quanto menor esse abuso, mais caro é essa foto, essa imagem, chegando a 500 mil a R$1 milhão, para você ter uma ideia. Então, isso é tópico de um outro assunto, não vamos entrar nesse... Só abrir um parênteses aqui, produção, faz o seguinte, já antes da Tatiana sair, já marca o próximo dia que ela volta aqui para falar desse assunto, vai ser muito interessante. Precisamos, Anderson, porque infelizmente a nossa sociedade tem tabu. Quando eu falo de educação sexual, a coisa mais difícil que tem é eu conseguir marcar de graça uma palestra numa escola, para ajudar essa criança a se proteger, para ensinar essa criança o que é toque bom, o que é toque ruim, sabe? Porque quando se trata de pai, o amor do pai e da mãe tá ali do lado dela. Então, esse pai pode ensinar desde pequenininha que aquele toque é um toque de amor, ok? Né? Então, o que é toque bom? O que é toque ruim para essa criança? É difícil para você entrar na escola e para falar disso? Muito difícil. Escola, instituições religiosas, muito difícil. É melhor assim, não vamos tocar no assunto porque aí ele não existe. Exatamente, porque eu vou ter que dar conta disso depois. Sim, verdade. Porque aí entra o fator jurídico. Porque a partir do momento em que você sabe, você recebe um relato de um abuso, estou falando de uma escola, de uma criança, aquela professora, ela pode comunicar a direção, mas é dever, obrigação da direção denunciar. Se é verdade, se é mentira, não cabe a ela. Isso aí a polícia vai investigar. Mas ela tem por obrigação a estar denunciando isso aí e ninguém quer fazer isso. E a gente entrou nesse assunto por uma resposta, uma explicação da Tatiana sobre a possibilidade de um erro diagnóstico. Isso, exatamente. Né? É que é um assunto extremamente profundo, mas uma criança que foi abusada e aí ela não trata daquilo, ela não lida com aquilo e está sozinha, ela cresce, aí vai e fala assim, olha, eu não consigo ter atenção nas coisas, eu fico com uma hipervigilância, eu me sinto muito ansiosa. Aí começa a tomar remédio para ansiedade, começa a tomar remédio para dormir, começa monte de remédio. Só que o problema não tá... Isso é o sintoma. Sintoma, exatamente. E aí erra esse diagnóstico, principalmente no adulto, que já vem carregando vários traumas. E aí você chega para você e tem os testes. Qual é a grande dificuldade do adulto se conscientizar que ele é autista ou ser convencido? Tem isso? Não passei por essa experiência ainda, de ser preciso convencê-lo que ele é autista, tá? Geralmente, quando chega no consultório, geralmente por quê? Ou porque o filho, ele viu características parecidas, tipo, poxa, agora estão falando a respeito desse autismo, a professora falou que o meu filho, né, para eu levar, para fazer algum teste. Mas ele faz igual eu era assim, exatamente, eu era assim, será que
também tem algo? E aí, a partir do momento em que essa criança é diagnosticada, que recebe diagnóstico, esse pai ou essa mãe, ela busca realmente, né, alguma informação sobre. Tem esse caso e tem o caso que, às vezes, por exemplo, num ambiente de trabalho, o colega percebe, fala assim, cara, você sabia que eu fui fazer testes e devido a dificuldades, o meu psicólogo, eu faço psicólogo já há bastante tempo, né? Faço terapia há bastante tempo, e ele indicou que eu fizesse alguns testes e deu que eu sou autista. Cara, você tem... Já acontece muito isso. Mesmo? Você tem características muito parecidas. Por que você também não faz o teste? E aí vai em efeito cascata. Um que vai passando pro outro, que passa pro outro, que passa pro outro. Existe... esse tipo de pessoas que chegam, né? Esse tipo de pacientes que chegam a mim. E também existe o quê? Aquele paciente que procura uma terapia convencional, né? Voltada para psicanálise e que tá com problemas no casamento, de relacionamento. Então, já aconteceu... Seja, ele cresceu, ele conheceu alguém, mesmo tendo dificuldades de relacionamento, ele conseguiu conhecer a pessoa, casou e começou a Só que o casamento, para quem já é típico, tem seus desafios, que precisa ter diálogo, conversar, entender, empatia. Aceitar, ceder. Pro autista, esse é um baita desafio. Exatamente. Olha quantas coisas que a gente já falou aqui, voltado para o autismo adulto. Olha o quanto é tão problemático quanto a criança. Hoje a gente tem, né, as pessoas falando, não, descobriu na vida adulta, é autismo nível 1, é tranquilo. Não, é muito difícil. Só quem vive realmente diariamente, a gente sabe o quanto é difícil. Então, eu tive uma paciente que me procurou porque estava com problema no casamento, né, que queria se entender melhor, e eu diagnostiquei o autismo no marido. Então, sabe? Então, assim, peraí. Você teve contato com ele? Não, pelas características, né, que ela vinha falando, as dificuldades que vinha tendo. Então, assim, olha, traz o seu marido, deixa eu bater um papo com ele, vamos fazer uma terapia aqui em conjunto, uma terapia familiar, conjugal, vamos ver o que a gente descobre. E aí, colega, meu amigo, você precisa buscar, né, vamos fazer uns testes, vamos buscar aí um aprofundamento nisso, porque você tem as características realmente do transtorno do espectro autismo. E deu batata. Então, isso é uma mulher casada há 5 meses. Você imagina só. Né? Então, ele sempre teve características, mas agora estão mais gritantes, lógico, porque antes era noivado. Hoje é casamento, debaixo do mesmo teto, dormindo e acordando todos os dias, com os desafios. O noivado, namoro, passou 3, 4 horas do fim de semana, vai para casa, ele volta para o ambiente, para a zona de conforto, de equilíbrio. Sim. É interessante como o ser humano, ele vai se adaptando para sobreviver. Sim. Né? Na terapia cognitiva comportamental, a gente fala sobre estratégias compensatórias e a gente vai se compensando porque ninguém consegue viver no fundo do poço o tempo inteiro. Algumas usam de forma destrutiva, encontram nas drogas essa estratégia compensatória. Vou dar uma subida aqui na dopamina, vou dar uma subida aqui no bem-estar. As anestesias emocionais. Exatamente. Agora, nesse caso, o portador do TEA, né, do transtorno, ele também. Ele se isola, ele fica dias sem responder, fica em casa sem falar com ninguém. Esses são sintomas. E aí, pra gente também não sair rotulando, meu marido é desse aí, meu marido tem autismo. Uma vez eu estava numa comemoração de família, e aí falou assim, fulano tem autismo. Fulano ali, tem ansiedade. Você quer... Aí todo mundo fala assim, nossa, todo mundo aqui tá dando diagnóstico. O Anderson, que sabe do negócio, não falou nada de nenhum. Eu falei assim, gente, mas não é assim que se dá diagnóstico. Por quê? Pega o traço e considera como, né, como o diagnóstico mais pesado. Você falou sobre o isolamento, o distanciamento das pessoas e também a questão de atenção. Quando é que eu vou começar a ficar com a pulga atrás da orelha da atenção de ter TDAH para o autismo? O grande problema hoje, a nossa problemática maior, né? Por isso que eu insisto muito que os profissionais eles precisam se qualificar, eles precisam estar em crescente construção, crescente desenvolvimento profissional, que é justamente por isso.
Porque hoje a gente tem os transtornos muito parecidos, né? A gente tem características de TDAH muito parecida com a do autismo. Por exemplo, eu tô com uma paciente que a neuro não quer dar TDAH para ela. Eu tô brigando com a neuro, até porque, né? E aí a gente pula essa parte em relação aos neurologistas, porque eu gosto muito da psiquiatria, trabalhando com os transtornos e não neurologia. Como é que funciona o compartilhamento dessas informações dentro da família? Porque, de certa forma, a gente trabalha com uma pessoa, mas ela é rodeada de um ciclo familiar que é intenso, que às vezes a família precisa saber lidar com aquele adulto. O mercado de trabalho também. Como é que funciona esse cuidado para que o paciente saiba lidar com essas informações e saber compartilhar? A família é a base, né? Uhum. Então, no meu caso, enquanto profissional atuante, eu trago a família para perto, né? Sabendo que existem adultos que não têm esse ciclo, né, tão fechado assim de família, de familiares, estão familiares perto, né? Até tem, mas por questões até mesmo que passaram, né, pela negação, pelas dificuldades todas que passaram no passado, após o diagnóstico tardio, muitos adultos preferem se afastar, porque ainda existem dentro da família pessoas que não aceitam, né, que não lidam bem com isso. Então, a gente tem aquele adulto que literalmente ele vive sozinho e vive melhor sozinho, tá? Do que realmente dentro do ciclo familiar. E também tem o adulto que tem o ciclo familiar. Tendo esse adulto, seja qual for, né? Ou 2 pessoas, 1 pessoa, ou 5 pessoas, eu trago essa família para perto. Por quê? Assim como eu trabalho na criança, eu também trabalho com o adulto. De que forma? Eu preciso explicar para essas pessoas que estão, né, com esse indivíduo, como esse cérebro autista funciona. Sim, porque é totalmente diferente do que ele vê nas outras pessoas. Diferente. Essa identificação que você traz na psicanálise, né, do outro, de se reconhecer no outro, para o autista é desesperador, porque ele não consegue... mas as pessoas ali estão conversando, elas conseguem ficar horas conversando e saem muito bem, felizes. Se eu ficar conversando com alguém aqui, a minha bateria social vai lá embaixo, eu já saio já chateado, cansado. Eu falo assim, nossa, mas eu sou muito diferente. Sim. E é uma incidência grande de pessoas com transtorno do espectro autista cometerem suicídios, tentarem contra a própria vida, porque elas não conseguem se sentir encaixadas. Sim, se reconhecerem, né? Uma ferramenta que o autista adulto, ele se faz, né? Ele usa muito é o masking, né? O mascaramento. Uhum. Então, para ele estar aqui, ele pode estar aqui, todos aqui estar envolvidos junto com ele, mas ele vai mascarar, ele vai criar uma figura, ele vai criar um personagem para ele estar aqui participando, para ele estar aqui participando dessa mesa, para ele estar participando dessa festa, dessa reunião. Só que o prejuízo é muito grande, que quando ele sai daqui, que ele vai para o ambiente dele... Que ele se torna... Ele volta a ser ele novamente. Ele novamente. E aí, o que acontece? Ele faz isso consciente? Consciente, tá? O espectro autista não tira essa consciência até que seja evidenciado algum prejuízo neural para esse cérebro, né? Então, o autista, ele é consciente. Então, quando ele sai desse momento de mascaramento, é quando acontece a caída dele, que é quando ele cai, quando a bateria literalmente vai a zero, porque é um cansaço muito grande. Ele precisa estar o tempo todo, é como se eu precisasse ficar parada aqui, nessa posição, 30 horas por dia. Né? 30 horas semanais, você imagina, eu ficar nessa posição. Sim. No final do dia, no final da semana, no final do mês, eu vou estar extremamente fadigada. Final de semana não existe para ele. Típica. Agora, você imagina uma pessoa que tem, né, prejuízos no neurodesenvolvimento. Neurodesenvolvimento, não é um neurodesenvolvimento, não é apenas o desenvolvimento, a falha de um desenvolvimento do seu dedinho midinho. Aconteceu aqui e a gente e o cérebro, com toda a plasticidade dele, ele consegue lidar com essa situação, esse pedacinho, mas não é bem assim. É um neurodesenvolvimento global. Total, né? Então, a gente tem essa característica muito evidenciada em todos os autistas adultos, né? E que trazem muitos prejuízos. Um deles é o tempo todo essa sensação de morte, né? Essa necessidade de querer morrer. Por quê? A verdade é que nós
seres humanos, a gente nasce com essa necessidade de pertencer. Sim. Né? Então, a gente vai buscar os grupos pertencentes. Você precisa se enquadrar, você precisa se encaixar. Isso é natural, é biológico. Ninguém consegue viver isolado. Não. Então, o que é esse autista que está funcional na nossa sociedade, ele faz? Ele vai buscar o grupo dele, ele não encontra. E aí ele vai buscar o grupo X, ele não encontra. Para ele pertencer, o que ele vai fazer? Ele vai criar um personagem, ele vai se mascarar, que vai trazer outros prejuízos para ele, sobretudo a de falta de identidade. Eu não pertenço a nada. Eu estou mascarando, eu estou pertencendo aos grupos, mas quem sou eu? E aí aquilo que já é comum de muitos autistas, não vou falar de todos, que ele é desligado das coisas. Ele é focado aqui na caneca, mas ele não se incomoda com o celular, porque ele está só aqui. E aí também esses vínculos e essas ligações também são com pessoas. E aí quando ele percebe que não tem uma identidade similar à de ninguém, a pessoa vem, fala com ele, some e ele também não vai atrás. Sim. Porque ele vai atrás da pessoa para sofrer? Sim. Na verdade, eles nem conseguem ter essa percepção, né? Porque a característica do autismo como um todo é essa inocência, né? É essa coisa linda que eu costumo falar, que eu não desmerecendo, né, todos os seres humanos. Mas é muito bom lidar com a pessoa autista, né? Verdade. Porque elas são extremamente verdadeiras. Elas não mentem. Elas têm dificuldade com a mentira. Eles são ao pé da letra. Exatamente, são literais. Então, eles têm essa dificuldade. Então, sim é sim e não é não. Eu ouvi ontem de uma criança, minha filhada, ela é autista, e quando a mãe falou assim, aqui, ó, eu peguei esse bolinho aqui para você. Deixei para você aqui. Eu tive a oportunidade de vê-las ontem, e ela falou assim, obrigado, mamãe. Esse obrigado, ele é cheio de gratidão real. Verdadeiro. Não apenas assim, porque você fez para mim e eu aprendi que eu tenho que dizer obrigado. Sim. Não, é gratidão. Sim. E ela abraçou a mãe de uma forma que acho que deu um bolinho tipo Ana Maria. Não sei se posso falar esse nome, mas enfim. Deu ali, ela... Nossa! Eu falei assim, caramba, espontâneo, mas consciente. Sim. E sendo extremamente verdadeiro. Né? A gente conversou nos bastidores aqui de um paciente que chegou para você com autismo nível 3. Existem 3 níveis de autismo, 1, 2 e 3, e é pelo grau de suporte que eles são classificados assim. O nível 1 é o que precisa de um suporte menor, mas não quer dizer que é um autismo leve que não precisa de nada. Não é bem assim, não. E o nível 3 é o que precisa de um suporte constante, às vezes 24 horas no dia, para ir ao banheiro, para tomar banho, para se vestir, para comer, não pode ficar sozinho. Então, tem essas variações. E aí você me falou que chegou para você nível 3 e você conseguiu puxar para nível 1. Sim. É um avanço, gente. Isso é um avanço exponencial. Porque você tem que ter muita técnica, muita sensibilidade. A gente sabe do ABA, que é uma ferramenta muito forte, mas também não adianta ter o ABA e não ter sensibilidade, não adianta ter sensibilidade e não ter as ferramentas. O profissional precisa ser bem completo para poder fazer essa transição em nível 3 para nível 1. Nos adultos, talvez seja mais frequente diagnóstico do nível 1, talvez nível 2, mas o nível 1 seja mais comum, porque se ele fosse nível 3, teria descoberto na infância, porque mesmo que levaria 30 anos para um neurologista, ele ia falar assim, como é comum, gente, tem um documentário Holocausto Brasileiro, que é um documentário que, para eu assistir, eu tenho que reservar o estômago, porque não dá para assistir. E assim, é doente mental, bota lá, interna. Era uma fala muito pesada, muito cruel. Se a criança fosse nível 3, o adulto de hoje fosse nível 3, quando criança, teria descoberto alguma coisa, porque ele não conseguiria viver em família, ou as pessoas vão assim, não, tá doente, tem que levar para o médico, e o médico ia jogar em algum lugar. Né? Então, é bem comum o nível 1. Quais são as características mais frequentes que você vê no adulto nível 1, quando chega em busca não só do diagnóstico, mas também do tratamento? Sim, de um socorro, né? Os adultos chegam literalmente gritando por socorro.
Esses níveis de suporte, isso quem está falando é a Tatiana enquanto profissional, tá? Não tem absolutamente base nenhuma científica nisso. Eu costumo pensar que a gente precisa ter muito cuidado com esses níveis de suporte. Por quê? Até porque existe uma nomenclatura para os níveis de suporte. 1, 2 e 3. O 3 é o não verbal, né? Que precisa, como o Anderson falou, de suporte familiar, de levar no banheiro, de dar comida, etc. Mas a gente tem um outro tipo de nível de suporte também que a gente pode considerar, se a gente fosse considerar 1, 2 e 3. Então, a gente, por exemplo, não tem um sujeito que não seja não verbal. Ele é verbal. Mas, em relação à parte social, ele é extremamente nível de suporte 3. Está compreendendo como é bem... É complicado, mistura. Porque esses níveis de suporte, até mesmo a parte didática de um protocolo, ele foi criado para nortear, né, os profissionais. Mas é o que eu costumo falar até com os meus alunos. A gente não precisa ficar focado somente naquilo. Não vamos colocar, né, uma parede em volta dos nossos olhos para só, não. Criar aquilo dali, vamos criar aquele protocolo, aquilo dali, vamos seguir. Vamos olhar abertamente, vamos expandir um pouco mais essa consciência. Porque, às vezes, o adulto chega com um nível de suporte 2, sim. Eu tive paciente em que chegou com esse nível de suporte emocional, de rigidez cognitiva muito severa. Ou seja, passou uma infância toda, doente emocionalmente. Uma adolescência toda gritando por socorro. Mas essa família não estava apta a enxergar. E aí entra a parte do quê? Do abandono, né? Da sensação de abandono. Como não era social ou comunicativo, era o emocional. Entende? Parece que não dá para perceber tão fácil, só um profissional. Exatamente, entendeu? Então, assim, aí junta tudo. Falta de pertencimento, o desamparo aprendido. Essa criança, esse adolescente, ele aprendeu a ser desamparado. Ele não foi acolhido nas dores dele, que é o que acontece muito com os nossos adolescentes, nossas crianças hoje. Hoje a criança vai reclamar de alguma coisa, a criança recebe um cala-boca. Você é criança, você não tem problemas. Engole o choro. Engole o choro, tá tudo certo. Adolescente não tem problema. O problema do adolescente é escola, é nota, se preocupa só com isso. Só que não, é por isso que a gente vê tantas coisas acontecendo aí. Só que não, gente. Entendeu? Então, esse nível de suporte aí, vamos abrir um pouquinho mais, eu falo isso para profissionais que estejam assistindo, vamos abrir um pouquinho mais essa consciência, expandir um pouco mais para a gente olhar mais profundamente a respeito disso. Porque a gente recebe no consultório, às vezes, laudado e não laudado, e aí a gente vai fazer a nossa avaliação. Sim. Ah, não, é nível de suporte 1. Será mesmo? Por quê? Porque ele fala? Porque ele trabalha? E o mascaramento? Como é que ele consegue chegar em casa? Porque ele pode também se mascarar na consulta? Muito. Muito. Existe uma fala de um personagem de série que ele fala assim, os pacientes mentem. E aí a gente fica ali. Ele fala e a gente precisa primeiro ouvir aquela escuta empática, escuta ativa, mas deixa eu investigar para ver se é verdade, se é assim mesmo, se é isso que ele está tentando me transmitir. Às vezes ele não está nem mentindo, mas ele não consegue transmitir o que está querendo. Né? Não consegue transmitir, tem também o fator mentira, mas o corpo fala, né? A análise do comportamento entrega isso pra gente. Então, verdade. O comportamento, né? A forma como a pessoa se expressa, né? Se comporta, ele está falando alguma coisa, ele pode estar mentindo com a boca, mas ele está revelando com o corpo de alguma forma, né? Então, não consegue pegar a gente, né, como um todo. Acontece muito isso, cuidado que ela mente, mas fica tranquilo, que para mim ela não vai conseguir. Então, a gente consegue. Acontece de numa primeira consulta, sim, a pessoa está mais tensa, né? E ali ela não vai conseguir se expressar, não vai estar tão relaxada. Até porque terapia não é confortável. Não é. Terapia dói. Dói. É igual fazer um curativo. Na verdade, é igual fazer uma cirurgia. E que a gente tenta dar uma anestesia. Mas não é aquela coisa, eu cheguei lá, eu falei, tive meus problemas todos resolvidos. Às vezes você sai da terapia com mais perguntas do que entrou. Sim. Porque você vai começar a refletir, mas por que eu falei isso? Por que eu pensei aquilo? Qual foi a evidência disso aqui? Olha, gente, vira uma explosão dentro da cabeça. Agora, você falou, pessoas que já chegam lá com uma suspeita diagnóstica, né? Tem um filho que é autista e começa a perceber. E, às vezes,
ele mesmo já se diagnosticou ou alguém diagnosticou de forma errada. Já recebeu algum que foi laudado ou diagnosticado, não tinha lá as avaliações neuropsicológicas, mas falou assim, olha, é que eu tenho autismo, e aí você descobre que é o TDAH. Ou você descobre que é um trauma lá da infância. Já aconteceu e acontece muito, e é uma coisa que a gente precisa falar bastante, que é pouquíssimo falado, que são as altas habilidades de superdotação. Tá. Todo mundo acha que isso é ponto positivo e acabou, não tem problema. Não, entra no rol da PCD, né? Altas habilidades de superdotação é tido como pessoa com deficiência. Então, TDAH não, para você ver. Mas transtorno do espectro autista e pessoa com altas habilidades de superdotação entra como pessoa com deficiência. Então, para você ver que não é tão fácil assim. E verdade. Não é realmente. Ele é uma pessoa diferente. Você imagina, você vai explicar como é feita essa caneca aqui, ele não está nem na caneca, ele já está lá na execução de como se coloca a água e etc. Ele está acima daquilo dali. Então, a mente está muito lá na frente. Muito mais. E ele se torna o estranho, né? Então, é muito confundido com o autista. É muito. A pessoa com altas habilidades de superdotação, ela é muito confundida com o autismo. Embora exista um percentual de portadores do transtorno do espectro autista, existe um percentual de autistas com superdotação, tá? Existe esse percentual. Sim. Não é tão grande assim, mas existe. É porque o autismo, ele vem com algumas comorbidades. Tem pessoas que têm só o TEA, sim. Tem pessoas que têm o TEA e TDAH, TEA, TDAH e TOD, TEA, TDAH, TOD, DI, sim. Enfim, vai um conjunto. E aí as pessoas falam assim, não, ele é autista, então ele é muito inteligente, né? Sim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Altas habilidades é um problema, sim, que precisa ser acompanhado e tratado. A pessoa é considerada uma pessoa com deficiência. Com deficiência. Altas habilidades de superdotação entra no rol de pessoa com deficiência. Gente, imagina, aí o portador de super habilidades, ele se isola. Ele é autista. Não é que se isola porque não quer conviver com as pessoas. Se isola porque o assunto que está sendo falado é bobo. Maçante, chato, saco. Tá falando sobre uma das leis de Newton. Cara, isso daí já passou. Sim. Ele já passou há muito tempo disso. Você sabia que o superdotado repete de ano na escola? É mesmo? Repete de ano. Por quê? Aquele assunto não serve para ele. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ficar rodando na sala. E não é TDAH. Entende? Ele vai ficar rodando na sala, ele vai dar problemas, ele vai arrumar confusão, ele vai criar encrenca, ele vai ser ou pestinha, é uma criança muito difícil de lidar. Aí vai apresentar que ele é explosivo, que ele é TOD, que ele é menos superdotado. Por quê? Aquele assunto é extremamente maçante para ele, é um saco. Sem contar que tudo, né, na nossa vida, no nosso mundo, hoje, no nosso país, em outros países, evoluiu, né? Todas as coisas têm evolução. A metodologia de ensino, não estou dizendo a funcionabilidade, né? A gente tem os tablets, os iPhones, os smartphones, mas a metodologia de ensino é a mesma. Sim. Né? Desde a época... Apresenta ali, você aprende ali e acabou. Você aprende não pensa. Por repetição, você não é... Aquele cara que pensa, né? Ele, tá falando demais, sai fora. É verdade. Né? Ele não é estimulado a isso. E a gente entra nesse assunto porque essa conversa entre transtornos dificulta diagnosticar o TEA, principalmente, Sim. que é o nosso tema central aqui do programa de hoje. E aí, o adulto, ele tem vários sintomas que podem ser confundidos. Vamos fazer um top 5 dos 5 que são comuns em 2 ou 3 que as pessoas acabam se confundindo. O que você destacaria? A ansiedade. Isso vem principalmente quando a gente fala de transtorno do espectro autismo, que é outro fator também diferente, tá? Transtorno do espectro autismo feminino. É completamente diferente do masculino. Biologicamente, são corpos diferentes, teriam que e são obrigados a manifestar de forma diferente. Fato, entendeu? Então, até em relação às estatísticas, elas são voltadas
para os números de meninos, não de meninas. É a maior incidência. É a maior incidência. Então, ou seja, aquela estatística que a gente falou do começo é muito maior, porque as meninas não foram catalogadas. Entendeu? Então, há uma diferença. Porém, o que o autismo feminino traz? Ansiedade e depressão. É a principal delas. Então, por exemplo, eu chego no meu consultório, como já aconteceu, uma adolescente chegar trazida pela mãe, muito ansiosa com a escola. E, fato, autista. Entende? E então, ninguém nunca tinha percebido. Ninguém nunca tinha percebido. Muito pelo contrário. Existia uma dificuldade familiar, porque a mãe achava que a filha não gostava dela, porque a mãe abraçava a filha, ficava apática, não gostava de abraço, queria ficar isolada, não gostava muito de participar. Hoje, a vida dessa mãe, dessa filha é outra, porque essa mãe está aprendendo, né? Porque a menina ainda está em terapia, está aprendendo a lidar com essa menina. Sabe? Respeitando o limite dela. Tem dia que a menina quer abraçar, tem dia que a menina não quer abraçar e tá tudo bem para a mãe. Isso não quer dizer que ela não goste. Então, a ansiedade é top 5, sabe? A confusão que fica na cabeça da mãe por achar que o filho não gosta dela pode gerar problemas emocionais tão pesados quanto a depressão da menina. Gente, é muito significativo tudo. Quando a gente está tratando transtornos, no modo geral, a gente está falando de uma mãe. Só que essa mãe também tem uma bagagem emocional. Ela tem uma mochila, né? Grande. Você imagina, essa mãe em especial, ela tem uma mochila a respeito de desprezo de mãe, né? De falta de carinho, de atenção. E aí, o que ela faz? Vai casar, tem a filha, deposita nesse filho todas as expectativas dela e é frustrada. Tudo que eu não tive, eu dou para ele. Eu vou dar para ele e vou receber de volta. Sim. Né? Porque eu tô dando amor, vou receber amor, né? É a lógica. Imagina. Né? E aí ela não recebe. Opa, então sou eu. Existia muita culpa nessa mãe. O que eu tô fazendo de errado? O que eu fiz? Isso é muito comum, a culpa que os pais sentem, né? Muito. Eu vou repetir a frase, ou melhor, vou corrigir a frase. A culpa que as mães sentem. Que as mães acabam carregando sentindo mais culpa do que os pais. Sim. Né? Você falou ansiedade, depressão, mais 3 que você destacaria. A falta, essa dificuldade de comunicação, né, de entrosamento, não são para todos, tá? A gente tem, como é espectro, né? A gente tem aquela pessoa que se comunica muito bem, que se relaciona muito bem, e isso não é problema para ela, mas tem muita dificuldade sensorial. Então, o barulho é algo, né? Incomoda que ela sai do lugar. Incomoda que ela sai do lugar, precisa usar fones. Eu falei dessa parte social e a sensorial também. Então, a gente tem... E esses são os tops realmente que chegam com... Olha, eu estou com muita dificuldade. Chega até mesmo para procurar a parte terapêutica por conta dessa dificuldade sensorial. E quando a gente vai investigar, existe ali um autismo ou existe ali um trauma muito mais profundo. Vou dar um exemplo. Às vezes, o paciente chega com um trauma de abuso, mas que não quer contar. Mas ele tem muita dificuldade com o toque, que não quer dizer absolutamente nada com autismo. Entendeu? Então, já chegou mulheres no meu consultório com dificuldades na área sexual, de toque masculino. E de se identificar com homofetividade justamente por conta disso. Mas porque ela foi abusada no passado. Entendeu? E aí você, óbvio, né? Com a terapêutica, você percebe os sinais que tem alguma coisa ali, né? E aí, até que a pessoa consiga colocar para fora, consiga falar o porquê que ela não consegue o toque, se relacionar com o homem, ela se relaciona, leva bastante tempo, entendeu? Nossa. Então, a gente precisa, como eu falei, a gente precisa um olhar muito ampliado. Não é só aquele olhar daquele livro de receitas, o bolo, sabe, que a gente vai fazer? Não é assim. Não dá para pegar o DSM que... Não. Isso aqui é isso exatamente. aí. Não é bem assim. E a gente sabe que tem muitos profissionais que atuam assim, né? É verdade. Olha, que papo interessante que a gente teve. Eu gostei muito de Já receber você. Acabou. Acabou. Tenho menos de 2 minutos agora, mas eu quero agradecer muito a sua vinda aqui hoje. A gente pôde esclarecer muitas pessoas que acompanharam a nossa edição de hoje, perceberam alguns sinais que vale a pena investigar. Não vou ao médico, não vou no psicólogo, não vou no psiquiatra, porque senão vou achar doença. É melhor você ver o que é, se é ou não,
para você lidar bem com essas questões. Sim. Porque você acaba tendo uma vida sobrecarregada, muitas emoções, sem compreensão e não conseguindo se identificar. Sim. Então, vale a pena. É por isso que a gente trouxe esse assunto assim tão pertinente e que é pouquíssimo falado. Tatiana, muito obrigado de verdade. Eu que agradeço, muito obrigada. Quem quiser acompanhar, seguir você, perguntar e talvez até, puxa, eu acho que eu quero uma consulta. Sim. Como é que faz? @Tatiana Aguilar Terapia. Simples. Direto aí. Tá aparecendo aí Tatiana Aguilar. Ó, tem os 2 A's mesmo, tá? Isso. Tatiana e Aguilar. E Aguilar Terapia. E aí, ali pode chamar no direct? Pode chamar. Mensagem. Lá também tem meu WhatsApp, fala diretamente comigo. Perfeito. Sou super aberta a esclarecer dúvidas. Gosto muito de estar esclarecendo, que é justamente para dar uma luz, né, para as pessoas, para a população, para a humanidade, que é esse o meu propósito. Perfeito. Tatiana, muito obrigado mais uma vez. Obrigada. E você de casa, gostou? Tirou muitas dúvidas? Esclareceu muita coisa? Espero que você tenha curtido. Eu fico por aqui, continue com a nossa programação. E esse foi mais um Psicologia e Propósito.